Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje falaremos sobre um tema importantíssimo e também polêmico, né? Você já parou para pensar por que tantos valores mudam tão rápido de forma que você nem percebe? Família virou problema, religião virou atraso, mérito virou opressão. Não foi uma revolução com armas, foi uma revolução cultural. Hoje você vai entender o significado da palavra marxismo cultural. As ideias socialistas já estavam maduras, pois há quase 100 anos Marx já havia lançado esse livrinho aqui, o Manifesto Comunista. Portanto, faziam já quase 100 anos de campanha socialista no mundo. E depois da Primeira Guerra Mundial, apenas a Rússia se tornara socialista, né? Abandonou a guerra para fazer sua própria revolução socialista. Como o mundo estava destruído, né, após a guerra, os teóricos marxistas, né, os teóricos clássicos, acreditavam que o socialismo iria dominar o mundo, porque o caos havia levado os povos à ruína, né? E com isso, o socialismo iria emergir como um grande sistema político-econômico a dominar o mundo. Mas isso não aconteceu. A maioria dos países europeus rejeitou o socialismo. Onde foi implantado foi pela força e não pela escolha do povo. E isso acendeu um alerta. Os teóricos marxistas ficaram se perguntando por que os trabalhadores não querem o socialismo. Essa pergunta foi perturbadora e mudou tudo. Na Alemanha, um grupo de intelectuais decidem estudar a fundo esse fenômeno. E a conclusão foi clara. Não é tomando os meios de produção e a economia que faremos a revolução. O problema está na cultura. Os trabalhadores, seduzidos pelas benesses do capitalismo, jamais irão aderir ao socialismo. Família forte, religião presente, valores morais sólidos, tudo isso impede a revolução. Temos que buscar uma estratégia eficaz. Esse foi o pensamento dos estrategistas marxistas da época. No ano de 1923, nasce o Instituto de Pesquisa Social, mais conhecido como Escola de Frankfurt. E vemos aí na tela os principais nomes, né? Temos aí o Max Hockman, temos o Theodor Adorno e Herbert Marcuse. Portanto, esses são os três principais nomes, né, precursores da Escola de Frankfurt. Eles defendiam a chamada teoria crítica, não apenas para entender o mundo, mas para transformá-lo. Criaram o insight, ou seja, separação, divórcio, certo? Separaram a revolução socialista da economia e casaram com a cultura. Chegaram à seguinte conclusão: para que o socialismo seja aceito no Ocidente, temos que promover a destruição dos três pilares que sustentam a civilização ocidental. Por quê? Porque a civilização ocidental era capitalista. Então, esses três pilares são a filosofia grega, pautada na razão e na lógica, o direito romano, de onde se derivam as leis e a organização do Estado, e a moral judaico-cristã, né, de onde se deriva a fé e também a ética, né? Então, eles defenderam a libertação dos costumes, a ruptura com a moral tradicional, como sendo o caminho político para uma revolução silenciosa, sem armas e quase imperceptível. Esses homens mudaram completamente a estratégia do marxismo clássico, criando o marxismo cultural. Antes, o plano era tomar os meios de produção. Agora o plano passou a ser mudar os valores e o comportamento da sociedade. A cultura virou um novo campo de batalha. Eles passaram a atuar na educação, nas artes, na mídia, no entretenimento e na política. Não para convencer de uma só vez, mas para ir aos poucos moldando as gerações. E depois de talvez aí muitas décadas, colher os frutos, né? Que realmente é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Eles estavam certos nessa parte aí, no tocante a isso aí. No Brasil, intensificou-se o marxismo cultural a partir da década de 70. Já vinha bem antes, né? Mas a partir da década de 70 foi quando eles intensificaram os trabalhos, né? Eles ocuparam o espaço, eles tomaram os canais de televisão, encheram de pessoas marxistas, né? Nas novelas,
Eles introduziram as ideias coletivistas, incentivaram o divórcio, despertaram a sociedade para temas nunca antes debatidos na nossa sociedade, como luta de classe, rico contra pobres, pai contra filhos, questões ligadas ao feminismo, movimento LGBT, etc. e tal. Na religião, eles reinterpretaram tudo, criaram a teologia da libertação, certo? Uma corrente teológica cristã, né? Que já existia bem antes, né? Mas aqui no Brasil foi a partir dos anos 60, certo? Então essa corrente, ela defendia a libertação dos pobres e oprimidos das injustiças sociais, econômicas e políticas, usando a fé como motor para impulsionar a transformação da realidade e a construção de uma sociedade justa e igualitária, sem desigualdade social. Isso nos remete a quê mesmo, hein? Sem desigualdade social. Sociedade igualitária, sem rico, sem pobre. Pois é, né? Aí, na educação também o movimento foi intenso. O que ocorreu foi a troca do pensamento crítico, o verdadeiro pensamento crítico, por ideologia política, acabando com o pluralismo de ideias nas escolas, principalmente nas universidades. O pensamento de esquerda tornou-se hegemônico, indiscutível, único, apoiado em livros de autores que seguem a mesma linha de pensamento. O pensamento de direita, a partir daí, é tido como afronta, e a esquerda reina absoluta. E isso não é por acaso, isso foi planejado, premeditado e posto em prática. E o resultado de tudo isso? Uma sociedade sendo empurrada para o socialismo sem ao menos perceber. Durante muitas décadas, os debates eram em torno de futebol, carnaval, Fórmula 1. Colocava-se no imaginário popular que política, religião e futebol não se discute. Enquanto isso, a esquerda ocupava todos os espaços, sem debates, sem opinião. A pergunta final é simples: quem está moldando os seus valores? Porque se você não defender a sua cultura, um dia sentirá falta dela e nada mais poderá ser feito, pois é destruindo o que se tem que se constrói o que convém. Beleza? Então, meu amigo, se você achou esse conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva no canal.